Então, vamos tomar logo o cafezinho, né? Tomar o cafezinho para sentar. Tá bom? Cafezinho para sentar. Hoje é bom que não está chovendo. Vou tirar a máscara para ficar. Já sou feio, mascarado. Muito bem. Podemos fazer um canto do Espírito Santo? Já podemos ficar de pé? Então, boa noite a todos vocês que estão aqui na Paróquia de Santana para esta formação sobre liturgia. Nós vamos começar invocando o Espírito Santo, cantando. Nós estamos aqui reunidos porque o Espírito se manifesta na comunhão que, como comunidade, nós vivemos para o crescimento da nossa fé nesta noite de aprofundamento sobre a liturgia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse evento passando, ninguém vê ele só pra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. Da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 8 seguintes. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha a quem presta um culto espiritual, anunciando o Evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós.
e peço continuamente em minhas orações para que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente, desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para vos confortar convosco na fé que nos é comum comum a vós e a mim. Palavra do Senhor. Podemos sentar um minutinho? Nós começamos este nosso encontro de formação debaixo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dar graças a Deus em nome de Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo, por todos vós. Naquele tempo eram os romanos, né? E nós podemos dizer, queremos dar graças a Deus por todos vós, pelas pessoas com as quais nós trabalhamos nas nossas comunidades. E qual é a razão desta gratidão, né? Desta ação de graças? Diz o apóstolo, porque a vossa fé é celebrada. Ou seja, na liturgia, nós nos reunimos na fé para celebrar a razão de nossa fé e, ao mesmo tempo, fazer crescer a comunidade que vive na fé para ser enviada no testemunho da fé. Deus derrama em todos nós nesta noite a graça, a sabedoria do Espírito Santo, para que juntos trabalhemos, para que mais irmãos e irmãs celebrem com alegria a sua vida na fé. Nós estamos vivendo com toda a igreja a caminhada para o sínodo. Por isso esta formação não pode estar separada daquilo que o Papa nos pede. O Papa Francisco diz: a Igreja de Deus é convocada em sínodo. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no terceiro milênio. A sinodalidade prossegue a atualização da Igreja proposta pelo Concílio Vaticano II. Logo, caminhando juntos e refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido, com as experiências, a Igreja aprenderá quais são os processos que ajudam a viver a comunhão, a realizar a participação e abrir-se à missão. Todos nós sabemos que o tema do sínodo é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Ora, se no Concílio Ecumênico Vaticano II a igreja se renovou exatamente pela comunhão, pela participação e missão, significa dizer que a nossa formação nesta noite está diretamente unida a estes desafios ou a estes objetivos da igreja. Ser uma igreja comunhão. E a liturgia é lugar por excelência onde se expressa a natureza da igreja comunhão. Uma igreja participação. A liturgia, ela visibiliza a igreja na sua totalidade, com a diversidade dos seus ministérios, com a participação ativa de todo o povo santo, com a vida que vem para a celebração. E o Deus que convoca para a comunhão, o Deus que gera a participação, é o Deus que alimenta pela fé
é o Deus que santifica pelos sacramentos e, consequentemente, é o Deus que envia toda a igreja em missão. O concílio pediu a liturgia como cume e fonte da vida da igreja. A igreja convocada por Deus, igreja iluminada pela palavra de Deus, igreja santificada pela vida dos sacramentos, de modo particular a Eucaristia, igreja que renova a sua fé, igreja que é enviada. Convocação, diálogo com o Senhor, alimento e graça para renovar a consciência missionária da própria igreja. Por isso, também a comunhão tem o fim de caminhar juntos, inspirados pela escuta da palavra. Também a participação para que a comunidade possa crescer com os seus diversos serviços, tá? E se empenhar em consolidar a participação de todos. Se a comunhão é bonita, a participação também, ela vai se visibilizar na missão. Portanto, uma igreja essencialmente missionária. A sinodalidade é o caminho da igreja em missão. Caminhamos juntos para anunciar o mesmo Senhor. Aqui eu quero recordar que nós queremos celebrar, como disse o apóstolo Paulo, celebrar a nossa fé, a nossa vida na Sagrada Liturgia, num mundo cada vez mais longe de Deus. A principal tarefa da liturgia nos nossos tempos é tornar Deus presente numa sociedade sem Deus. Ser uma transparência, uma epifania, uma comunicação de Deus com os homens. Porque a liturgia celebra a vida de Cristo e Cristo trouxe para nós a vida de Deus. Então Deus ama tanto o mundo que enviou o seu Filho. A liturgia prossegue o envio do Filho para dentro do mundo. A liturgia continua a missão de Jesus dentro do mundo. A catequese, toda a parte querigmática faz o anúncio. A liturgia é o passo seguinte, é a celebração do que foi anunciado, do que foi transmitido, tá? Então, mais do que nunca, o mundo de hoje necessita dos sinais da presença de Deus. Ou seja, a presença do Senhor se manifesta na comunidade reunida em oração, de um modo muito particular, no domingo, dia do Senhor. Então, no domingo, a igreja se manifesta viva. E o Senhor vivo, como Cristo, esposo, é que reúne esta igreja, é que alimenta com a palavra, é que alimenta com o seu corpo e com o seu sangue, e é nele que nós caminhamos para testemunhar o que nós celebramos. Ou seja, se cumpre o que falou Jesus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E a celebração litúrgica é o lugar por excelência onde se atualiza a presença de Jesus, que permanece conosco até o fim dos tempos, tá? Então, a paróquia está fazendo um caminho de formação litúrgica. Nós queremos conhecer a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, chamada Sacrosanto Concílio. Quem desejar ter o texto na íntegra, né, é só entrar em contato com a secretaria, que poderemos depois solicitar os exemplares para que vocês possam ter em casa o texto. Cada coordenador de comunidade responsável pela liturgia já tem o seu texto. Mais pessoas tendo, poderão exatamente crescer no conhecimento do que propõe a Igreja no Concílio Vaticano II, tá? Então, para que nós possamos entender a liturgia do Vaticano II, né, nós precisamos conhecer as
4 constituições do concílio. Vamos guardar bem, tá? Nós vamos conhecer profundamente a liturgia, a renovação litúrgica proposta pela Igreja no Concílio Ecumênico Vaticano II, que culmina, lembra? O movimento litúrgico. Nós vamos conhecer profundamente a liturgia baseada nas outras 3 constituições. Vamos tomar um pouquinho esses 4 elementos das constituições para que nós possamos depois progredir na Sagrada Liturgia, tá? Primeiro documento do concílio foi a Sacrosanto Concílio, ou seja, o Sagrado Concílio que renovou a Sagrada Liturgia da Igreja. É uma constituição simples, que coloca para nós os fundamentos da renovação litúrgica da Igreja no mundo inteiro, tá? A Igreja crê no que celebra. E a Igreja vive do que crê porque celebra. Então, toda a vida da Igreja está na liturgia. Toda a Igreja vive da liturgia que celebra na fé. E se empenha sempre mais em crer para aprofundar e progredir, participando no mistério que celebra. Assim, a fé exprime-se no rito, na ritualidade da Igreja. E este revigora e fortifica a fé. Vejamos, todos nós somos batizados. A fé da Igreja, ela é revigorada, e ela é comunicada, é revigorada pelo sacramento do batismo. O batismo nos transmite a graça da fé. Logo, a fé exprime-se no modo de celebrar o batismo, e este batismo revigora e faz crescer a fé. A fé é vivida na Eucaristia. O padre diz, no coração da prece eucarística, eis o mistério da fé. Logo, a fé é celebrada para revigorar o sentido pleno do que nós cremos. A Eucaristia, para nós, é o mistério da nossa fé. Na Crisma, todos os crismados recebem na fé o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo, comunicado no sacramento da Crisma, fortifica a própria fé. A fé do crismado cresce quando ele celebra o dom que recebeu. Vocês que são casados, expressaram a fé em Cristo, esposo da Igreja, recebendo a bênção sacramental. Então, a fé da Igreja foi vivida pelos cônjuges, através da bênção sacramental, do sacramento do matrimônio. E vocês, o que é que fazem? Agora, santificado pelo casamento, vocês fazem progredir a graça que foi dada para a formação de uma bela família. Nós que fomos ordenados, tanto os diáconos, tanto os padres, quanto os bispos, são ordenados na fé. A ordem é sacramento da fé. São ordenados para viver da graça do sacramento. Somos pastores, como padres, somos sacerdotes, somos mestres na fé. Isso sem contar que os bispos são, da igreja, os grandes sacerdotes, os mestres e os pastores. Também os diáconos são consagrados para o serviço da palavra, do altar e da caridade. São sacramentos da fé. Os nossos irmãos
que são ungidos. Na unção está a fé da igreja para consolar os enfermos na debilidade, com as suas enfermidades, para sentir o conforto e a consolação do Espírito, para ajudá-los a atravessar a enfermidade com a confiança em Deus, guardando a fé, mesmo dizendo o sofrimento é grande na vida. E, como nós somos pecadores, precisamos voltar à vida batismal pelo sacramento da reconciliação. Tá? A igreja tem a água do batismo e tem as lágrimas da penitência, da compulsão, do arrependimento. Ou seja, os nossos pecados são perdoados de uma vez para sempre na penitência e nós voltamos a ver profundamente da vida nova que Deus nos deu. Quer que entendemos? Que toda a liturgia é celebração da fé. E a igreja vive dos mistérios que celebra. Está claro? Então é fundamental compreender que para celebrar bem, precisamos de uma bela catequese. Ninguém deve chegar às celebrações litúrgicas sem compreender profundamente o mistério que é atualizado em cada celebração. Assim, a fé exprime-se no rito e este rito revigora e fortifica a própria fé. Vamos falar agora de algo muito fundamental. Basicamente é este o esquema da nossa igreja. À luz da revelação divina, a igreja celebra o mistério de Cristo e é enviada em missão. Vamos guardar bem? Porque isso aqui é fundamental. À luz da revelação, portanto, à luz de tudo aquilo que Deus revelou para nós e revelou no seu Filho, no Espírito Santo. À luz da fé revelada. A igreja, a nossa igreja, que nasceu da Páscoa de Cristo para prolongar no mundo a missão de Cristo, a igreja, celebra a vida de Jesus no Espírito e é constantemente enviada ao mundo. Aqui nós estamos diante das 4 constituições do Concílio Vaticano II, chamada a revelação divina. Sobre a revelação divina, Dei Verbo, que significa a palavra de Deus, né? A revelação divina. Na Constituição Dogmática, Dei Verbo, né? Então, o concílio, ao ouvir religiosamente e proclamar cheio de confiança a palavra de Deus, quer propor a verdadeira doutrina da revelação divina e de sua transmissão, para que, ouvindo-a, com todo o mundo creia. Crendo, espere, e espere, ame. Por isso, a igreja toda se coloca debaixo da palavra. E a palavra divina nos comunica o quê? Que Deus se revelou, que Deus se comunicou. Diz o Dei Verbo número 1, que Deus quis, na sua bondade e sabedoria, revelar a si mesmo e manifestar o mistério de sua vontade. Tá? Portanto, Deus tomou uma iniciativa de amor, de se revelar, de se comunicar. Deus quer que todos o conheçam, tá? E ao mesmo tempo que Deus se revela, Ele dá a conhecer o mistério de sua vontade. E todos os homens têm acesso ao Pai, pela revelação que Ele faz de si no Filho, e se tornam participantes da vida divina do Verbo
encarnado no Espírito Santo. Como é bonito. Ponto 1, para a gente guardar bem. Deus quis se revelar. A iniciativa é toda de Deus. E se tornar conhecido. É um Pai que se revela. Se revela plenamente em quem? No seu Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todos possam receber por meio dele a graça da salvação. Então, Cristo veio ao mundo como revelador e como enviado. Somente no Filho nós conhecemos quem é o Pai. E o Pai revela o próprio Filho. E o Filho se auto-revela, revelando o Pai. Onde nós conhecemos o Pai? No rosto do Filho. Onde conhecemos o coração do Pai? No coração do Filho. Onde fala o Pai? No Filho. Onde está presente o Pai? No Filho. Então, Deus quis o Filho como mediador. Deus quis o Filho como instrumento da sua comunicação. E nós, quando lemos os Evangelhos, nós ficamos admirados da consciência vital de Jesus. Eu e o Pai somos um. O Pai que me enviou está sempre comigo. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim, me faz proferi-las. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece. O Pai é maior do que eu. O Pai trabalha, portanto eu também trabalho. A referência absoluta do Filho é o seu Pai. Então guardemos bem, para que nós possamos ter um conhecimento vivo da liturgia, pressupõe a revelação divina. Pressupõe o conhecimento da revelação na palavra e, consequentemente, na tradição. Como celebrar bem Deus sem conhecê-lo? Como celebrar vivamente Jesus sem conhecê-lo? Sem conhecê-lo? Sem saber da origem divina do Filho? Da missão única que o Pai lhe confiou? Da fidelidade dele ao cumprir a obra que o Pai lhe dera? É impressionante no capítulo 13 de João, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Ele, sabendo que tinha chegado a sua hora de amar os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pois bem, Cristo viveu da sua perfeita relação com o Pai e da relação com os homens que são destinatários da vida que o Pai lhe dá, tá? Da revelação que ele trouxe para todos. Agora, é um passo posterior, né? Tomar o documento da Dei Verbo, percorrer direitinho aquele documento e dizer, meu Deus, como a igreja é tão profunda no mistério da sua fé. Como devemos conhecer mais profundamente a fé para poder amá-la? Percorrer o documento Dei Verbo, vendo os capítulos, né? Fazendo aquela marcação daquelas frases fundamentais e até um comentário com síntese para entender direitinho o que é a revelação divina. Porque a nossa igreja, ela recebeu tudo do Pai por meio do Filho. E nós temos que conhecer como foi esta revelação divina, tá? Então vamos guardar profundamente a luz da revelação divina, que a palavra de Deus nos comunica. É tanto que nós já cantamos, né, muitas vezes, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Também é feliz quem crê na revelação e quem tem Deus no coração. É feliz quem crê na revelação, que o Pai faz de si no Filho, e quem tem Deus no seu coração.
Segundo elemento, a igreja, tá? Cristo e o mistério da igreja. O documento, a constituição dogmática, Lumen Gentium. Lumen, luz, Gentium, dos povos. Então, Cristo veio ao mundo como luz dos povos. Já na antiga aliança, o profeta Isaías, né, falando do advento do Cristo no mundo, do Filho de Deus, eu te constituí luz para as nações. São textos que nós proclamamos por ocasião da noite do Natal, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jerusalém vai ficar radiante à luz do teu Senhor. Quando os magos saíram do encontro com Herodes, diz o texto bíblico do Novo Testamento, sentiram uma alegria muito grande ao ver novamente a estrela, portanto a luz que indicava o caminho de Belém, e lá encontraram a verdadeira luz reclinada na manjedoura. Cristo é a luz dos povos, tá? E o concílio deseja ardentemente iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, luz dos povos, que brilha na igreja, para que o evangelho seja anunciado a todas as criaturas. A igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da união com Deus e da humanidade e de todo o gênero humano. São palavras profundamente pensadas pelos nossos bispos que estavam no Concílio Vaticano II. Cristo, a luz de Cristo é que transforma a igreja em luz para o mundo. A igreja não tem luz própria, como a lua. A luz do sol é que dá e gera a luz da lua. A lua recebe a luz do sol. A nossa igreja é como a lua. A luz que ela tem é a única luz, é a de Cristo. E no prólogo de São João, diz: Cristo, a luz verdadeira, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Que beleza! Primeiro, o advento do Filho no mundo. É para dentro do mundo que deve chegar a luz de Cristo. A luz verdadeira, portanto, não tem outra luz que revele ao homem, o próprio homem, a não ser Cristo. A luz de Cristo ilumina o homem desde a sua concepção, o nascimento, adolescência, juventude, fase adulta, velhice e morte. A luz de Jesus acompanha toda a trajetória de nossa existência humana. O Papa Bento XVI, muito feliz, diz que a luz de Cristo lança raios para além das cinzas da sepultura humana, porque a nossa morte também é vivida à luz da Páscoa de Cristo. O que acontece com tudo da existência de um homem e de uma mulher, da história, Jesus ilumina. Ele mesmo, no seu ministério, se disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E para os seus discípulos, que comparação ele usou? Da lâmpada. Não se acende o candeeiro para colocar debaixo da mesa, mas para colocar em cima. Assim também, todos vejam, né, a luz que está em vocês. Né? Todos vejam a luminosidade, a irradiação desta luminosidade.
para que a casa seja iluminada. Esta casa é a igreja, que já tem a luz de Jesus, que agora continua brilhando nas nossas vidas de cristão. Isso é tão significativo que no dia do batismo, já nos ritos finais, é entregue ao batizado a vela, com aquela chama que está no círio pascal, e aquela vela é acesa e colocada na mão do batizado. Cresça, um cristão adulto, luz para o mundo. E todos batizados somos continuação da única luz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? É por isso que a igreja em Cristo, ela é sacramento. Ela é uma continuação. Ela é uma extensão do mistério de Jesus, luz do mundo. Vamos guardar bem. Cristo é o sacramento fundamental do Pai, é o grande sinal do Pai. Sinal primordial. E a igreja, por sua vez, é sinal de Cristo. O que o Cristo tem para dar ao mundo, ele ia dar à sua igreja. O que a igreja recebe de Cristo, a igreja dá ao mundo. A igreja é gerada na Páscoa de Jesus para continuar a missão dele no mundo. Tá? E assim, Deus quer que a claridade de Cristo possa iluminar todos os homens, para que caminhem à luz do único Senhor, quem dera. Que o mundo não se afastasse da luz de Cristo. Que todos nós, o mais possível, numa igreja de comunhão, participação e missão, ajudássemos as nossas comunidades, todos eles, e dentro dela crianças, adolescentes, jovens, famílias, enfermos, a progredir na luz de Jesus, testemunhando a sua fé. Guardemos bem, a luz da revelação, a igreja que é em Cristo luz. Terceiro ponto, Sacrosanto Concílio celebra o mistério da fé. Diz Sacrosanto Concílio número 1, que a igreja no concílio quer intensificar a vida cristã. O que é a vida cristã? É a vida de Cristo em nós, favorecendo o que contribui para a união dos fiéis em Cristo. No concílio, a igreja quis em tudo cooperar para a união dos que creem em Cristo. Deve se ocupar especialmente da liturgia, que precisa ser restaurada e estimulada. Guardem a expressão dos dois verbos. Uma liturgia restaurada, portanto renovada e ao mesmo tempo estimulada, que deve ser conhecida a liturgia que nós celebramos, dela participamos, tá? A liturgia em que a obra de nossa salvação se realiza, especialmente pelo divino sacrifício da Eucaristia, ela contribui, duas coisas fundamentais, contribui decisivamente para que os fiéis, ou seja, a Assembleia celebrante, expresse em suas vidas e manifeste aos outros duas realidades inseparáveis, numa só: o mistério de Cristo e a natureza genuína da verdadeira igreja. A nossa fé é extraordinária, não é? Nós podemos guardar bem. A celebração litúrgica é a ocasião privilegiada, como em nenhuma outra ação da igreja. Nós celebramos para quê? Para que possamos viver do mistério de Cristo e expressar a genuína natureza
da verdadeira igreja. Cada palavrinha tem o seu preso. Primeiro, viver, experimentar, se envolver com o mistério de Cristo, que está presente na ação litúrgica. E depois, esta participação na liturgia gera a genuína e verdadeira natureza da própria igreja. Ou seja, ninguém é cristão de verdade sem participação na Sagrada Liturgia. Ninguém de nós renova a consciência de ser igreja sem participação, sem comunhão dos mistérios que nos recordamos. Por quê? Porque a igreja vive de Cristo. É Cristo que faz a igreja. E onde nós encontramos Cristo? Nos lugares onde Ele é visto, porque reúne a Assembleia. E é bonito que a resposta dada na Eucaristia, logo após a saudação que o presidente faz, a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. A resposta é: bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Por isso, esta Assembleia viva, esta igreja viva, ela é sinal do amor do Pai que transforma todos nós num corpo vivo, corpo de Cristo. E é bendito Deus que nos reúne no amor do seu Filho. Tá? Cristo é encontrado na palavra. É Ele que fala a nós na palavra. Por isso a revelação divina já se manifesta na convocação do povo para a celebração. Em Deus que toma iniciativa para falar ao seu povo. É Deus que fala ao seu povo. Em Deus que santifica o seu povo pelas graças dos sacramentos, particularmente a Eucaristia, onde nós nos tornamos um corpo só pela participação do único pão. Deus e o seu Filho quis ser encontrado, com a presença e a força dele nos demais sacramentos. Nos outros sacramentos, os 6 sacramentos, está contida a força da graça de Jesus nosso Senhor. Quando a igreja ora e salmodia a liturgia das horas, a igreja se une à oração perene de Jesus, que junto do Pai intercede por nós. A igreja continua a oração de Cristo. É a esposa que continua a oração do amado esposo, tá? Nas bênçãos, imploramos os favores divinos, tá, para nós. É por isso que nós só teremos experiência viva, envolvimento direto, consciência mais esclarecida de quem é Jesus, vivendo dele na Sagrada Liturgia. Depois, a igreja que nasceu da Páscoa de Cristo faz com que esta celebração renove em nós a natureza verdadeira da igreja. Nós não inventamos igreja. A igreja não é produto de criação de nenhum homem. Como se fosse partidos, sindicatos, clubes, como se um mortal pudesse criar a igreja. Não é assim. A igreja é obra do Pai, é obra do Filho, obra do Espírito. Qual é o maluco que tem a capacidade de criar a igreja? Pode tentar fazer. Mas a igreja genuína e verdadeira é aquela onde Jesus se faz presente. Ele mesmo disse: a minha igreja, tá? Apacenta a minha igreja. Consequentemente, só pela celebração litúrgica, vivendo na liturgia e testemunhando o que nós celebramos, é que nós iremos participar
da natureza genuína da igreja. Recordando, à luz da revelação divina, Dei Verbo, a Santa Igreja, Lumen Gentium, celebra o mistério de Cristo e a sua natureza pascal, que a igreja nasce dessa relação de Jesus conosco, a Sagrada Liturgia, é enviada ao mundo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, tá? Pela Sagrada Liturgia, né, a igreja é constantemente enviada ao mundo. Nós celebramos para sustentar a nossa missão de construtores de um mundo novo, de uma sociedade nova. E como é que começa o documento da Gaudium et Spes? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, das mulheres de hoje, e sobretudo dos pobres e daqueles que sofrem, são também, ao mesmo tempo, são as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias de uma igreja discípula de Cristo. Não existe duas histórias. A história da salvação e a história profana. Isso não existe, é uma história só. Não tem um mundo no qual Deus age e um mundo extra no qual Deus não está presente. Não existe isso. É uma história só, é um mundo só, é um contexto global só. É uma caminhada única. Isso aqui devemos ter presente. Que os que chegam para celebrar o mistério de Cristo, à luz da fé, chegam como discípulos que estão no mundo. A pandemia colocou todos nós em crise. Os discípulos de Jesus passaram por dificuldade, estamos passando ainda. Afeta o mundo secularizado, como lembramos no começo, celebrar Deus no mundo sem Deus. Isso nos afeta. Todos os contravalores que colocam em crise ou se chocam com o Evangelho, perpassa, nos atinge também. Ou seja, nunca existe igreja, mistério de comunhão e povo de Deus fora do mundo, fora da história. E nós ficamos impressionados com algumas leituras tão restrita que, de certa forma, castram a verdade de Jesus. Para onde Deus enviou ao mundo? Filho, para o mundo. Quem tem que ser salvo é o mundo? O Filho é salvador do mundo. O que é que o Pai quer que o Filho dê ao mundo? A vida divina, lembra? Eu vim para que todos, e vida em abundância. Então o Filho é dado para o mundo. E na carta aos Hebreus, o apóstolo diz, Jesus não veio se ocupar dos anjos, mas se ocupar de quem? Dos homens. Tudo que diz respeito à vida humana, diz respeito à fé, diz respeito à igreja. Por exemplo, o cristão batizado não é um cidadão? Está aqui. Certidão de batismo como cristão. Está aqui o quê? Certidão de registro de nascimento como cidadão. Está aqui o quê? Um título de eleitor. O batizado é cidadão e também é um eleitor. A mãozinha que está lida no domingo, aberta, corpo de Cristo. Aquela mãozinha que recebe o Cristo, diz amém, e que leva o Cristo em comunhão para a boca, é a mãozinha que vai estar lá no dia 2 de outubro, na cabine, digitando tantã, pim, pim, confirma. São duas mãos? São 3 cristãos? É um cristão cidadão. É um cidadão que é cristão. E quando nós morremos,
Ninguém se enterra sem um documentozinho chamado o quê? Certidão de óbito. Entrou no mundo, é certidão de nascimento. Saiu do mundo, óbito. Pronto, são cidadãos. E onde é vivida a fé? Onde? Na família, no trabalho e na participação, onde está um cristão. Dá para compreender? Então não podemos nem pensamento dividir fé e vida, fé e compromisso social, fé e política, fé e casa comum. Não podemos. Não podemos. Agora, se alguém vai arranjar um oratório, né? Se colocar dentro do oratório, pronto, esse mesmo morreu para o mundo. Alguém vai pegar uma garrafa, se colocar dentro da garrafa, se trancar, isso está morto para o mundo. Mas não é assim. A igreja está presente no mundo. Como o Filho está presente no mundo. Para ajudar cristãos que são testemunhos de Deus aonde? No mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifique o Pai que está nos céus. Os que são universitários, que estudam, gente de fé católica que celebra a sua fé, dentro da universidade, estou lá como estudante universitário, mas quando eu passei para dentro da faculdade, no portão da universidade, não teve uma transfusão de sangue. Fica fora o cristão e entra o cidadão. Não, Senhor. É lá dentro da faculdade que eu sou cristão. Eu vou ouvir muitas coisas. Isso aqui não bate com a minha fé. Devo ter uma leitura crítica. Não é a minha fé. É um pensamento de um autor, de um filósofo, de uma corrente de pensamento. Mas não é a minha fé. A fé deve ser também crítica. Crítica de crisol, de purificar aquilo que não bate com a raiz, o fundamento do que nós cremos. Que maravilha! Esses 4 passos, não é? Vamos recordá-lo? A luz da revelação divina, documento chamado Dei Verbo. A revelação divina, Dei Verbo. A Santa Mãe Igreja, Lumen Gentium, celebra o mistério de Cristo, Sacrosanto Concílio, e é devolvida, ela é enviada para levar ao mundo o que Deus colocou em todos nós. Um exemplo simples, muito simples. Todos nós conhecemos uma esponja, não é? Uma esponja. Coloquemos a esponja dentro da água. Ela fica o quê? Umedecida, cheia de água. Você tira a esponja da água, ela vai o quê? Derramando. Os cristãos entram no mistério de Cristo. São impregnados da vida de Cristo. Passam a ter a mentalidade de Cristo. Passam a ver o mundo com os olhos de Cristo. Passam a ter o coração de Cristo, os sentimentos de Cristo. Passam a ter os sentimentos dele, as atitudes dele, as opções dele. E saem da celebração, né? O quê? Derramando, comunicando a vida do Filho que Deus colocou em nós, pelo Espírito. Tá? E assim, a liturgia edifica constantemente a igreja. A igreja é edificada pelos mistérios que ela
celebra. A igreja se eleva, porque ela tem como fundamento Jesus. Vocês lembram que ele falou para nós na parábola? Quem escuta a minha palavra é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Soprou o quê? O vento. Vento forte. A mentalidade pagã de hoje, a mentalidade secularizada de hoje, a mentalidade hedonista de hoje, tudo vem. Só para contar a casa. A casa é a igreja, lembra? A casa. A casa só não caiu, mas ela foi abalada. Os ventos foram fortes, porque o fundamento da casa é a palavra. E quem é a palavra de Deus? Jesus. O verbo que se faz carne e habitou entre. Quer dizer, veja que toda a ação divina do Pai é para trazer o Filho para dentro do mundo. E como é que alguém faz o contrário da lógica divina? Como se quisesse tirar Deus do mundo. Isto aqui não pode ser falado na liturgia porque é do mundo. O que é isso? Isto aqui o padre não pode dizer porque é do mundo. Mas o que é isso? Se a igreja não ajudar com a luz de Jesus para que o mundo seja renovado, quem o fará? Agora também São Paulo diz na sua carta, se eu falasse para agradar os homens, eu não seria ministro de Cristo. Não é para agradar os homens, mas é falar para ajudar o mundo e nós que celebramos a andar pelos caminhos do Senhor. Está claro o nosso caminho, onde nós estamos chegando, tá? Por isso que a Sacrosanto Contínuo que nós iremos percorrer e estudar é só um aspecto, tá bom? Porque ela está dentro da grande revelação divina, ok? E ela está dentro do mistério da igreja, e o mistério da igreja é dentro dela. E todos nós somos discípulos que estamos no mundo, tá? E quem dera que todos nos reconhecesse como discípulo do caminho, né? Quem é o caminho verdadeiro? Jesus. Eu sou o caminho. E os cristãos eram chamados seguidores do caminho. Não se distinguiam em nada pelos outros. Moravam nas mesmas casas, compravam no mercado, porém tinham uma vida exemplar. O que distingue é a vida, porque a vida é em Cristo. Tá? Aqui nós temos jovens, são universitários, né? Já terminaram a faculdade, né? Brilhando dentro da universidade, no meio dos outros jovens. Não, isso aqui, para mim, não convém. Não diz respeito à minha fé. Está claro? É isso que a liturgia propõe constantemente. Viver em Cristo. Crescer em Cristo, tá bom? Aqui termino a primeira parte, né, da nossa exposição. E podemos dar uma paradinha aqui, porque depois eu quero conversar com vocês de perguntas, tá? E assim, para a gente perguntar, dialogar fica melhor, tá bom? Dou por encerrada esta exposição das 4 constituições para compreendermos revelação, igreja, liturgia e mundo.